Bom dia, boa tarde, boa noite. Desta vez eu quero trazer para você um tema que talvez poucos conheçam. Eu quero falar nesse vídeo sobre o zoroastrismo. Olha que palavrinha complicada, não? Zoroastrismo. Você já ouviu falar? Sabe o que é? Pois então, em pouquíssimas palavras, eu quero explicar para você o que é o zoroastrismo. Quero explicar para você, quero trazer para você, você vai tirar suas próprias conclusões, mas de antemão eu quero explicar para você que quando eu trago algo aqui no diário de bordo, como por exemplo interpretação de algum texto, algum estudo, algo que de repente contrarie até aquilo que você aprendeu, não é querendo confrontar a sua fé nem aquilo em que você acredita, mas é trazer novas perspectivas, é trazer nova visão para aquilo que você aprendeu, para aquilo que você acredita, porque eu, Eduardo Rogério, eu acredito, creio no poder de Jesus Cristo, o meu Salvador. A minha fé, por mais que os estudos hoje se façam presentes, revoluções, doutrinas, a minha fé jamais, a minha fé jamais será abalada no sentido de que Jesus morreu para que nós fôssemos salvos. Então esta é a minha crença. Não consigo enxergar Jesus Cristo como uma religião. Não consigo enxergar o Evangelho como uma religião. Porque, como eu já disse num vídeo, a religião separa. Então, quando eu trago algo novo aqui, como o zoroastrismo, é para que você reflita, para que você conheça e, de repente, para que você pense um pouco em algumas coincidências. É apenas esse o intuito do canal, trazer sempre coisas novas, coisas que possam acrescentar aí no seu ministério, na sua fé. Então, se você não sabe o que é o zoroastrismo, bora lá. Então, bora lá saber o que é esse tal de zoroastrismo. Prometo a você que vai ser breve, mas que você vai aprender, que você vai conhecer algo que de repente você nunca nem ouviu falar, porque alguns estudos não fazem parte da grade das igrejas. E aí, pesquisando, ouvindo principalmente, eu ouvi alguém falar sobre isso e achei um tema interessante para trazer aqui para você. Então vamos lá ao zoroastrismo. O que é, como surgiu, enfim, vamos aprender mais um pouquinho. O zoroastrismo é uma religião de caráter dualista que surgiu entre os séculos 628 e 551 a.C. Ainda hoje, ela é praticada por algumas populações do Irã e da Índia. As diretrizes do profeta Zoroastro influenciou a formação de algumas crenças do mundo oriental. Hoje em dia, muitos noticiários relatam diariamente os variados conflitos políticos e militares que se arrastam na região do Oriente Médio. Para muitos, a rivalidade entre as nações ali encontradas apresentam um mosaico
cultural distinto e que muitas vezes parece justificar os contrastes que marcam aquele território. Contudo, esse tipo de constatação não corresponde ao grande número de influências e intercâmbios culturais desenvolvidos pelas populações que, na antiguidade, ali viveram, ou seja, na região do Oriente Médio. Um claro exemplo dessa questão pode ser destacado quando adentramos as práticas religiosas da civilização persa, isto mesmo, civilização persa. No desenvolvimento de suas crenças, o povo persa elaborou uma religião concebida por meio das exortações pregadas pelo profeta Zoroastro, 628 a 651 a.C. Era dado início ao desenvolvimento do zoroastrismo, religião de caráter, como eu já disse, dualista, que orientava seu universo explicativo por meio da oposição entre os deuses Omus e Mazda, ou o bem e o mal, e Ahriman, que era um rival. As doutrinas do zoroastrismo são encontradas em um livro sagrado conhecido como Zen de Avesta. Entre outros pontos, essa obra ensina a negação de qualquer tipo de prática mágica, refutava a adoração de várias divindades e a realização de sacrifícios envolvendo o uso de sangue. Além disso, pregava que cada indivíduo poderia seguir um dos dois caminhos oferecidos por Mazda e Ahriman. O compromisso com a verdade e o amor ao próximo garantiriam uma vida eterna no paraíso. Para aqueles que optavam por viver uma vida em corrupção, aliada ao espírito do mal, era reservada uma vida de tormentos que seria sofrida em uma espécie de inferno. Na luta entre o bom e o mal, ou entre o bem e o mal, os persas, seguidores desta religião, acreditavam que um Salvador chegaria à Terra com a missão de acabar com o mundo e salvar todos que seguiram fielmente os princípios do zoroastrismo. Neste momento, todos os mortos ressuscitariam para também serem submetidos ao julgamento divino. A expressão dessa religião persa não foi marcada pela construção de imagens, templos ou a realização de cultos que viessem a representar a supremacia de seu único Deus. Para simbolizarem a figura de Mazda, os praticantes do zoroastrismo costumavam manter acesa a chama do fogo eterno. Na visão maniqueísta do zoroastrismo, o imperador da nação persa era considerado um representante do bem, que deveria sempre buscar a vitória do bem sobre o mal. Atravessando os séculos, o zoroastrismo ainda é praticado por algumas populações orientais do Irã e da Índia, onde são popularmente conhecidos como Parsis. Em território iraniano, local onde originalmente a civilização persa se desenvolveu, os praticantes do zoroastrismo constituem uma minoria religiosa. Das quase 70 milhões de pessoas que vivem no Irã, mais de 99% da população se declaram adepta ao islamismo. Segundo alguns teólogos e historiadores, as determinações dessa crença persa
parece visivelmente influenciar o judaísmo, que posteriormente sedimentou uma significativa parte dos ensinamentos cristãos. Dessa maneira, podemos apontar um forte indício das trocas culturais que se desenvolveram entre hebreus e persa durante a antiguidade. Todos os créditos deste pequeno estudo sobre o zoroastrismo pertencem a Rainer Souza, mestre em História. Portanto, veja bem que tudo que eu trouxe aqui para você, se você não conseguiu assimilar, assista novamente, devagar, com calma. Você vai ver que muito antes do cristianismo havia o zoroastrismo, que já falava da luta do bem e do mal. O zoroastrismo também falava da recompensa de quem seguia o bem e do inferno para quem seguiria ou para quem seguia o mal. O zoroastrismo também, de certa forma, já dizia a respeito do livre-arbítrio, da livre escolha. Portanto, historiadores dizem que o Império Romano, ao reconhecer o cristianismo, pega fragmentos do zoroastrismo e leva para dentro da igreja que eles constituíram. Assim como, segundo os historiadores, muitos desses costumes, muitas dessas doutrinas, desses ensinamentos também foram pegos pelos judeus que posteriormente se tornaram cristãos. Portanto, existe aí uma enorme gama de conhecimentos entre as doutrinas em si, tais como o bem, o mal, o inferno, o paraíso eterno. Nós lemos aqui, eu li aqui para você que tudo isso e algumas coisas vieram do zoroastrismo. Mas pesquise, tire suas próprias conclusões. Como eu disse no princípio do vídeo, quando eu trago algo deste tipo, que não é querendo mudar, não é querendo confundir, não é querendo confrontar os seus ensinamentos, a sua religião, aquilo em que você acredita, mas é tentando trazer algo novo, tentando trazer algo que possa fazer você crescer no conhecimento. Porque eu entendo que, como cristãos, nós não podemos ser alienados, nós não podemos ficar à beira do caminho acreditando em tudo e em todos. E nem podemos ter uma visão retrógrada de algumas coisas. Lá atrás, não havia essa oportunidade que a internet hoje nos oferece de estudarmos, de sabermos, de pesquisarmos. Então, aquilo que chegava a nós era muito pequeno, passado por pessoas que não tiveram a oportunidade de ir mais a fundo em alguns estudos, em algumas doutrinas, em algumas coisas. Portanto, como eu disse, a intenção é apenas trazer coisas para sua reflexão, para que você pesquise, para que você cresça também no conhecimento. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, se você achou legal, deixa aí o seu like, o seu joinha.
compartilha esse vídeo com outras pessoas. Deixa o seu comentário aí, é importante para o canal. Indique o canal para outras pessoas. E até o próximo vídeo, querendo Deus.